E existe alguma contraindicação da vacina? Pacientes imunocomprometidos, ou seja, paciente que tem alguma deficiência no soldadinho de defesa. Então, esse paciente não pode fazer uso. As gestantes também estão contraindicadas, as lactentes também estão contraindicadas. E alguns outros pontos que o médico pode ali falar, não, você não pode, que seria extremamente raro você não poder. Sim, e tem algum período após, fui contaminado com a dengue, eu já posso tomar essa vacina em seguida? A gente aguarda pelo menos 30 dias para então fazer a vacina. E, por exemplo, eu fiz a primeira dose da vacina, em seguida eu engravidei. Então, eu não fiz a segunda dose, porque eu fiquei 9 meses gestante, agora 3 meses amamentando, então é contraindicado. Aí, só depois que eu desmamar o bebê é que eu vou poder, então, fazer a segunda dose da vacina. Mas só a primeira dose já me dá uma segurança muito grande se eu pegar ali a dengue pela segunda vez. E há um tempo atrás a gente ouvia falar, você falou agora da grávida, e quando estava grávida, e eu lembrei, hoje eu não escuto falar mais no chikungunya. Mas teve uma época que também foi devastadora, principalmente para as mulheres grávidas. Sim, a Zika e chikungunya foi devastadora, assim, né? O surto que a gente teve. A gente tá ouvindo falar pouco, mas deu uma reduzida. Hoje a dengue tá bem superior, tá? A curva de ascendência da dengue é bem maior. E a dengue também, se ela contamina uma paciente gestante, é bem difícil. Porque afeta ali o bebê, né? Nossa, gente do céu. É bem difícil. E assim, falando da prevenção, por mais que a gente saiba, doutora, que muitas vezes não é só você fazer a sua lição de casa, mas o outro, o vizinho. Existem outras formas de prevenção? Bem, a vacina é a número 1. Então, porque a vacina você faz o seu soldadinho de defesa e você tá se precavendo ali da doença, né? Você pode ter a doença? Pode, mas com sintomas bem leves e a chance de internação é menor que 90%. Então, a vacina é extremamente segura. A segunda forma é fazer a sua parte, né? Não deixar água parada. A terceira forma é você repelir o mosquito com as medidas como repelente, mosquiteiro e adesivo. Gente, para quem gosta de plantinha em casa, plantinha natural, olhem os vasinhos, põe areia no fundo. Para aquelas plantas que ficam na água nesse período, se for possível, troque a água todos os dias, porque pense bem, se o mosquito proliferando no quintal do vizinho já é um risco para você, imagine o ninho dentro da sua casa. Existem algumas plantas que acumulam água, né? Como a bromélia, por exemplo. Ela tem um copinho assim, acaba acumulando água. Ali você pode colocar o pozinho que a prefeitura fornece. Não sei se tem para vender, mas lá no Rio de Janeiro a gente via muito isso. Ah, não sabia da existência desse pozinho. Tem. Você coloca nas plantas. Você coloca na plantinha ou na água parada, por exemplo. Tem uma planta aqui que tá acumulando água no potinho, né? Sim. De água parada. Se você não colocou areia, você pode colocar o pozinho. Nossa, olha que interessante você falar isso. É coisa do Rio de Janeiro mesmo, aqui no Sul não tem, não ouvi falar. E tem lugares também que eles fazem como se fosse uma detetização, que é uma fumacinha que eles vão jogando. Fumacê. Fumacê é o nome. Fumacê. É um carro que tem uma toxina e ele sim acaba com o mosquito. Eu nunca vi aqui no Sul. Pois é. Lá no Rio, na Bahia, tem bastante. Que interessante. Por que será? Gente, eu vou fazer um alerta. Você que está nos ouvindo, que você é uma autoridade aí na sua cidade, vai em busca disso. Por que será que aqui no Sul? Nunca vi. E é interessante que teve uma época que eu fui para Bahia e final da tarde eles passavam. E aqui eu nunca vi. Por quê? Por que, meu Brasil, se aqui no Sul tá tendo surto? É uma dúvida, hein? Boa pergunta. Claro que a fumacinha não é tão interessante para quem é alérgico, né? Mas... Sim, mas é importante, né? A alergia é mais fácil de você... amenizado, que, meu Deus do céu, a dengue é devastadora, a gente não brinca com a dengue é coisa séria. Entre todos esses sintomas, doutora, que você colocou, existe um principal que ele está sinalizando a dengue hemorrágica? A dor abdominal intensa. Ah, é? A dor abdominal, que ela não cede. Você pode tomar ali uma medicação e ela não vai ceder. É uma dor intensa e ela vai... E você precisa buscar a emergência o mais rápido possível. Então, a dor intensa, ou até mesmo você já começa a sangrar em casa, ou fezes com sangue, você já tem que ir à emergência. Você também tinha colocado que o exame, muitas vezes, ele dá um falso negativo. Sim. E como que a gente pode confirmar que está contaminado com a dengue? Pelos sintomas e pelo hemograma.
Ah, o hemograma. Hemograma, ele fala muito a favor da dengue. Sim, Então, você está sintomático, o médico já está com suspeita, solicita o exame de sangue, vem favorável ali, você tem uma plaquetopenia, né, a redução das plaquetas, daí já você é já o vai alerta. ficar internado. Já é o alerta. Sim. Então, seria interessante nesse período, se a pessoa está com esses sintomas mais avançados, estar fazendo acompanhamento com o hemograma? Sim, é interessante. No meu caso, por exemplo, eu tive os sintomas no terceiro dia, a febre cedeu e eu comecei com uma diarreia muito importante. Então, ali eu já busquei emergência, porque eu sabia que o terceiro dia já era quando você pode evoluir para a gravidade. Aí eu já fiquei em observação do tipo, todos os dias eu precisava voltar para fazer um hemograma. Porque aí você vai vendo se a sua plaqueta está caindo dia após dia. Porque se ela chegar em determinado nível, você precisa internar. Você pode até estar bem, se sentindo bem, mas se sua plaqueta estiver baixa, você vai precisar ficar internado. E tem pessoas que precisam fazer reposição? Tem. Tem pessoas que chegam num nível de gravidade que você precisa repor. Você vai repor tanto os líquidos, né, que é o mais importante. É uma reposição hidroeletrolítica ali. E você precisa ser monitorado todo o tempo. E geralmente isso é tão importante que você fica até na UTI. Doutor, e nesse período nós estamos vendo novamente o Covid. E aí, Covid e dengue. O que muda dos sintomas entre Covid e dengue? Bem, os sintomas de dengue geralmente são dor de cabeça intensa, dor muscular, dor atrás dos olhos. E o Covid também pode dar a dor muscular não muito, mas ele pode dar esses sinais e sintomas de cansaço, prostração. A dengue também dá, mas dificilmente ele vai causar náusea e enjoo, e ele vai ter a parte respiratória. Nariz entupido, nariz escorrendo, a tosse, o cansaço de respiração, não cansaço só do corpo, né, de você se sentir cansado, de não conseguir levantar. Então, os sintomas da dengue são ali dor de cabeça, dor no corpo, diarreia, vômitos, náusea, dores na articulação, e o Covid pega mais a parte respiratória. E teve um dos sintomas do Covid, assim, que eu me recordo que muitas pessoas tinham e já sabia que estava com Covid, que era quando perdia o olfato. É, o olfato. Mas eu ouvi falar que tem pessoas que quando estão com a dengue também estão perdendo o olfato. Seria um sintoma bem raro, mas aí o sintoma principal que eu não falei é a febre, né? Os dois têm uma febre. Só que a da dengue, a febre é muito alta e súbita, é de uma vez, por exemplo, você estava ótimo, ela vem muito rápido, né? Súbito, imediato. A da Covid começa devagar e aí a febre ela pode persistir por mais alguns dias. A da dengue é do primeiro ao terceiro dia, a da Covid pode ser ali toda semana que você está sintomático, vamos dizer assim. Você também explicou sobre o efeito da dengue nas crianças e nos idosos. Nos idosos, a dengue também é bem difícil. Então, a dengue hemorrágica a gente vê muito nos idosos, né? Porque são pessoas que têm já um sistema imunológico que pode não estar funcionando 100%. Então, geralmente são pacientes com mais comorbidades, como diabetes, hipertensão e outras mais, já fazem uso de algumas medicações e têm por hábito a automedicação com anti-inflamatório. Então, o paciente idoso é um paciente que geralmente tem uma dorzinha na coluna, um ibuprofeno, uma aspirina. Então, tem todos esses pormenores aí que podem fazer ele evoluir para uma hemorragia com mais facilidade.